Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado de Jesus. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 26 de junho, a lição 1, ela tem como título Revolta no Anfiteatro. A lição de hoje ela está baseada no livro de Atos, capítulo 19, do versículos 21 e no capítulo 20, versículo 1 também. O que nós podemos tirar dessa história é que certamente a região da Ásia, onde o apóstolo Paulo foi pregar, não foi muito fácil de fazer esse trabalho. Devido à idolatria, à magia, as práticas pagãs que existiam naquele lugar, e ali tornava-se um covil de demônios, de difícil ser pregado. Mas Paulo era um homem de muita comunhão com Deus. O Espírito Santo trabalhava na sua mente e ele era um homem culto, um homem com vários cursos universitários, um homem formado que tinha o dom da palavra. E ele já estava acostumado a falar assim com governantes, né, com doutores, com todos os tipos de pessoas. E ali, né, nesse momento, ele estava na cidade de Éfeso, né, que era uma cidade assim, muito bem desenvolvida, onde era um fluxo grande de pessoas lá. E o testemunho de Paulo nessa cidade de Éfeso, né, foi muito grandiosa e foi muito eficaz também, porque impactou de forma bastante abrangente a parte econômica da cidade, e que se tornou um polo muito grande de fluxo de pessoas que faziam assim turismo, né? E eles buscavam também um templo de uma deusa chamada Diana. Era um templo assim magnífico também, uma estrutura potente, né? E as pessoas ali da cidade que eram contra o evangelho, elas não estavam assim muito satisfeitas, elas estavam assim receosas com a retórica, né, da anti-idolatria que o apóstolo Paulo pregava, e que isso estivesse tirando, né, o apoio financeiro do templo dessa deusa Diana. E lá existia um grande líder chamado Demétrio, né? Que ele era ourives, né? Ele também fazia artigos de prata, assim, imagens, né? Tudo relacionado à deusa Diana. E ele levou seus companheiros a um tumulto, né? Um frenesi contra essa pregação de Paulo, né? Porque ele estava achando que as pregações de Paulo estavam diminuindo as pessoas que frequentavam o templo. E ao observarem, né, o crescimento do evangelho ali em Éfeso, os sacerdotes do templo dessa deusa Diana, juntamente com esses ourives, né, eles fazem, as pessoas que faziam assim imagem, né, eram artesãos, eles montaram uma rebelião contra realmente Paulo, né? E eles conseguiram juntar ali perto de 25 mil pessoas, e todos foram para um anfiteatro, né, protestar, né? E ali eles ficaram ali durante 2 horas ali clamando: grande é a Diana dos Efésios, né? E com isto Paulo teve que esperar acalmar após a dispersão de todas as pessoas através do escrivão da cidade.
E Paulo reuniu os crentes, deu todas as informações que eles deviam como tocar ali em Éfeso, e ele acabou deixando a cidade e indo para outro país. E o que a gente vê também nessa lição, e o que preocupava, né, o apóstolo Paulo, relacionado ao que ele viu ali, é que Paulo se encontrou com esses anciãos fiéis da igreja de Éfeso, nessa terceira viagem, e o apóstolo alertou a todos, né, sobre as ameaças desses lobos vorazes que estavam no meio deles ali, né? Algo que Jesus também já havia mencionado quando ele esteve entre nós, que está lá em Mateus, no capítulo 24, um alerta, né, para que esses cristãos tomassem cuidado com isso, né? Bom, mas Paulo, ele fez assim é um homem assim muito abençoado por Deus. Ele fez um grande trabalho na região da Ásia. E Paulo, ele era poderoso assim, porque o Espírito Santo trabalhava na sua mente, estava com ele. Ele fez um excelente trabalho, principalmente na capital da Ásia, que é a cidade de Éfeso, né? E o evangelho havia sido assim espalhado por toda a província. E Paulo agora sentia seu trabalho que já havia terminado ali, né? E planejava ir para Roma. E a proclamação do evangelho nessa cidade, quanto ao testemunho, a proclamação do evangelho, o fluxo de pessoas que buscavam Paulo, foi tão grande que até impactou na parte econômica, né, daquele lugar. E que o turismo, né, expandiu, e tudo em decorrência da atuação de Paulo na cidade. Mas enquanto Paulo fazia seus preparativos, né, para a próxima viagem, o inimigo já estava planejando para um ataque, né, e se aproveitando desse fluxo maior de pessoas, né, a frequência do templo da deusa Diana estava caindo um pouco. E esse templo, ele era assim imponente, magnífico, né? Uma estrutura esplendorosa, construída de forma impressionante, com 137 metros de comprimento, 68 metros de largura e 20 metros de altura. O templo dessa deusa Diana, ele era composto de 127 pilares feitos assim de mármore puro, né, na cor branca, que era o mais valorizado da época. E 36 pilares nas laterais, eles eram esculpidos, né, esse mármore, e revestido com ouro puro. E assim esse templo da deusa Diana era considerado como uma das 7 maravilhas, né, do mundo antigo, com bastante visitações, né? E com a entrada do apóstolo Paulo ali pregando e proclamando, aumentou mais o fluxo ainda. Acontece que a grande proclamação desse evangelho por parte do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, com a profundidade, né, a eloquência com que ele fazia, e inspirado por Deus, estava tirando frequentadores, né, do templo da deusa Diana, por eles se apaixonarem, né, pelo evangelho de Cristo. E seguiram as pregações da risca que o apóstolo Paulo fazia. Isto levou com que um dos líderes prateiros, né, ou ourives, né, do templo lá da Diana, que ele chamava-se Demétrio, ele começou a investigar, né, junto com a liderança lá do templo, e eles acabaram descobrindo que era afirmativo que a influência de Paulo na cidade era sem dúvidas a causa disso, que da baixa frequência no templo, que estava tirando grande parte do apoio financeiro que o templo tinha, né, o templo de Diana, que estava em Atos 19, 27. E o que nós chegamos, né, à conclusão
é que os testemunhos de Paulo em Éfeso foi tão eficaz que impactou o motor econômico daquela cidade. Então esse líder chamado Demétrio, que era do templo da Diana, da deusa Diana, reuniu todos os artesãos da cidade e mencionou que Paulo havia convencido muitas pessoas de Éfeso em toda a Ásia Menor e que os deuses feitos pelas mãos daqueles homens eram falsos e não tinham valor algum e poder. Paulo mencionava, né, que aquelas imagens que aqueles ourives faziam não tinha poder algum. Está lá em Atos 19, 3, 24. E esse Demétrio até mencionou que desde que Paulo começou a pregar eficazmente contra Diana, a sua adoração está diminuindo e, como resultado, o grande templo acabaria sendo negligenciado ou mesmo destruído, que fala lá em Atos 19, 27. E Demétrio, além de ser líder, né, ele era um tremendo em ourives, ele tinha muitas vendas, né? E levou todos os seus companheiros artesãos a uma baita de uma confusão, um frenesi sem igual na cidade. Ele provocou assim um grande tumulto, né, que eles queriam se apoderar de Paulo ou silenciar o apóstolo. E isso estava assim deixando em perigo, né, a vida de Paulo. E Demétrio convocou uma multidão agitada, assim, que se deslocaram velozmente do mercado para o anfiteatro, que era imenso, né? Cabia 25 mil pessoas. E ali este povo ficou assim por 2 horas, gritando, clamando, né? Grande é a Diana dos Efésios, que está em Atos 19, 34. O apóstolo Paulo esperou que a multidão assim se dispersasse por ordem, ficasse mais calmo, né? E também houve uma intervenção, né, de um escrivão da cidade de Éfeso, que acabou dispersando aquela multidão. Após isso, Paulo se reuniu com os crentes da igreja de Éfeso e deu as devidas orientações, né, os alertas que eles deviam ter, e deixou a cidade indo para Roma. O apóstolo Paulo, né, na sua terceira viagem missionária, após passar por algumas cidades, ele chegou a Mileto, né, onde mandou chamar os efésios, né, os presbíteros, né, da igreja, que está em Atos 20, 17, e em seu discurso a esses líderes efésios, Paulo enfatizou da importância deles permanecerem firmes no propósito de servirem ao Senhor. E através de uma vida de oração e de fé nas provações, Paulo testemunhou de Jesus publicamente e também ele ia de casa em casa. E ele mencionava isso para todos esses crentes. Está lá em Atos 20, 20. E o propósito da vida do apóstolo era difundir a mensagem do Evangelho a fim de apressar, né, assim, o retorno da volta de Jesus, o retorno do seu Salvador. E Paulo, entretanto, considerava que até a volta de Jesus teria que enfrentar muitas prisões, muitas cadeias, muitas tribulações. E ele menciona ali em Atos capítulo 20, versículo 23. E ele sabia que tudo isto o esperava. E ele estava plenamente ciente, né, dos riscos, né, que ele corria. Porque sempre estava no meio de traidores, pessoas más, né, e que se infiltravam também no meio dos crentes. Mas em nada ele considerava a vida preciosa para si mesmo. Contando que completasse sua carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus, fosse à frente, que está lá em Atos 20, versículo 24. E o testemunho do apóstolo Paulo atravessou gerações até encontrar a nossa geração de hoje.
e está aí à beira do cumprimento da tão extraordinária promessa de Jesus, do segundo advento de Cristo, né, a esta terra, que o próprio Jesus disse que ele voltaria e deu sinais para isso. Essas mesmas advertências que Paulo deu aos Efésios, de que Jesus declarou para o nosso tempo. E Paulo foi claro e disse: entre vós penetrarão lobos vorazes, que está lá em Atos 20 e 29. Pessoas do mal no meio, né, dos crentes. E Jesus, quando ele esteve entre nós, ele já havia dito também, que ele diz lá, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, que está lá em Mateus 24, 11. E Paulo menciona aos Efésios e diz: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Está lá em Atos 20 e 30. E também Jesus, quando esteve entre nós, ele nos disse: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair. Portanto, vigiai, que está lá em Atos 20 e 31. E Jesus também já tinha dito também, portanto, vigiai, lá, que está lá em Mateus 24. E o que nós podemos perceber nesse contexto aqui, que há algo escatológico aqui, né? Quando Paulo fala, também Jesus já havia falado, né? Então há uma relação aqui. E por isso que o apóstolo, né, ele procurava preparar a igreja que estivesse pronta para se encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Ou seja, pessoas comprometidas com Cristo, que querem proclamar o Evangelho, se preparar, observando os seus estatutos e mandamentos, todos santificados, que está lá em Atos 20 e 32. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Jesus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, a manusear melhor as Escrituras, entender perfeitamente essa caminhada de sofrimento, de perseguições do apóstolo Paulo, que no fim dos tempos nós também seremos perseguidos, e tudo em decorrência do nome de Jesus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente para todos nós que chama-se salvação. E com isto, Ele vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.